E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estou aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 27 de agosto de 2023, e eu queria falar aqui com vocês sobre que a nossa sociedade ela sempre está querendo te impor mentiras, te ensinar mentiras. E às vezes, e quase sempre, é muito importante que a gente jogue fora, jogue no lixo, muitas das imbecilidades que nos são ensinadas. Ora, existe muita coisa por aí que a gente tem que desconstruir, muitas mentiras. Essa Matrix, essa realidade na qual nós existimos, quase sempre quer nos controlar. E faz parte do processo da educação, processo midiático, né, do entretenimento, o processo religioso. A religião na sociedade é feita para te contar muitas mentiras, para te enquadrar. Como eu falei, a mídia, a educação, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, está sempre te conduzindo para um caminho de controle e de servidão. É isso, basicamente, que a psicologia quer de você. É isso, basicamente, que a psiquiatria quer de você. É isso, basicamente, que a medicina quer de você. É isso, basicamente, que a educação quer de você. É isso, basicamente, que a religião quer de você. É isso, exatamente, que toda a sociedade quer de você. Que você seja funcional, um escravo funcional, um escravo disposto a servir. Um escravo que não diz não, que não sabe dizer não. Um escravo que vai simplesmente se desdobrar, se sacrificar pelos outros, pela sociedade. E eu tô aqui para falar para você, você pode desconstruir todas essas mentiras que lhe foram contadas. Mas antes de eu dar início a esse vídeo, vou pedir, por favor, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, nos ajude a expandir esse conhecimento para um número cada vez maior de pessoas. Caso você se inscreva, ative o sininho das notificações, que também é muito importante, que aí você vai estar sempre recebendo conteúdo atualizado. Toda vez que eu produzir um vídeo, vai aparecer para você lá a notificação. Então, vamos, né? Já chegamos aqui a 2.500 inscritos, sabe isso? Eu iniciei esse canal agora em junho, final de junho, se eu não me engano, né? Reiniciei as atividades do canal que estava parado e a gente em pouco tempo, olha, em 2 meses praticamente, estamos em 2.500 inscritos e conto aí com a ajuda de vocês para a gente ampliar cada vez mais isso aí, né? Então, o que eu vou dizer aqui hoje? O que eu quero dizer aqui hoje? Que uma das maiores mentiras que são contadas nessa nossa sociedade é que você tem que buscar um equilíbrio. Um equilíbrio, pode pesquisar, né? Praticamente a psiquiatria, a psicologia, a religião, os professores, os educadores, aqueles que querem que você, né, supostamente cresça, melhore de vida, vão dizer que você tem que ser equilibrado. O que é uma pessoa equilibrada? Sabe o que é equilíbrio na natureza? Equilíbrio é basicamente descanso, repouso. Algo que está em equilíbrio está em repouso. Ou seja, algo que está em equilíbrio tem suas energias anuladas. Produz muito pouca energia. Isso é que está em equilíbrio. Quando uma coisa se desequilibra, aí você tem aí uma energia, né? Uma liberação de energia. Vou dar um exemplo, né? Se você tem um copo em cima de uma mesa, ele não produz energia alguma. Se você deixar o copo em cima da mesa, ele está equilibrado, ele está estável, ele está em descanso, está em equilíbrio. Ou seja, não está produzindo energia nenhuma. É como se estivesse morto, né? O que é o morto? É algo que está em total equilíbrio. Não tem variações, não tem perturbação nenhuma, não tem agitação nenhuma, não tem energia nenhuma. Então o copo em cima de uma mesa, se você deixar ele fica eternamente, não produz nada. Agora, se você colocar uma ação em cima desse copo e derrubar esse copo no chão, ele vai se quebrar em centenas, sei lá, dezenas de pedaços.
E isso vai gerar uma energia, isso vai provocar, pelo atrito, né, pela própria quebra do copo, um deslocamento de energia. E aí você tem uma atividade, um desequilíbrio que gera energia, que produz energia. E aí milhões de mentes, né, vão ter que se organizar para tentar ou criar um outro copo, né, melhor, mais aperfeiçoado, ou consertar de alguma forma esse copo, reconstituir, né, reagrupar, colar, sei lá. Então, olha só que interessante a ideia do desequilíbrio, que é uma coisa tão pouco falada, como eu falei, pela religião, né, é sempre combatido. A religião, a base da religião é o quê? É algo que não muda, é dogma. Dogma é algo estável. Deus é imutável. Deus está em total equilíbrio. Ele não muda. Algo que não muda é algo que não evolui. A religião não evolui. O que significa não evoluir? É ser antigo, é ser atrasado, é ser retrógrado. A sociedade muda, as pessoas mudam, nós mesmos mudamos ao longo de nossas vidas. Né? Nós começamos débeis, engatinhando, aprendendo a falar, aprendendo a andar, depois nós começamos a desenvolver uma personalidade, né, um ego, uma sexualidade, depois nós nos tornamos adultos, estabelecemos uma ideia mais, né, consciente, digamos assim, do que é a vida, e aí nós estamos em constante mudança. Vida é mudança. Ser consciente é estar o tempo inteiro evoluindo suas ideias. Ideia parada não presta, ideia parada é dogma, está estável, está em equilíbrio. E a religião quer isso, né? Por que nós tivemos escravidão durante séculos? O que é escravidão? É um estado de equilíbrio. Existia em algum momento na sociedade um equilíbrio de forças, né? Quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. A religião sempre busca este equilíbrio. A religião não quer que nada evolua. A religião quer que as coisas fiquem estáticas. O que é a tradição? A tradição também, né? A tradição é algo que não muda. É algo que quer manter as coisas como são, estáveis, estáticas, em descanso, paradas. E a gente está aqui para falar, né? Que nós que somos nihilistas, racionalistas, livres pensadores céticos, nós estamos em total desequilíbrio. E o desequilíbrio nesse aspecto é maravilhoso. Porque o desequilíbrio gera mudança. O desequilíbrio é o que te dá a capacidade de buscar um equilíbrio. Não é? Porque todas as coisas na natureza, os átomos, os sistemas, né, sempre estão buscando se equilibrar. Mas, para você chegar no equilíbrio, você tem que passar pelo desequilíbrio. E mesmo quando você atinge o equilíbrio, o normal, o natural, é que dentro de algum tempo a coisa se desequilibre novamente, para haver uma evolução. Como eu falei, equilíbrio em física é algo que está em descanso, cujas energias se anulam. É algo de energia zero, é algo que não produz energia. E aí, para a gente ter mudança na nossa vida, a gente tem que entrar em desequilíbrio. Sabe, a pessoa desequilibrada, né? O desequilíbrio tomou um aspecto negativo na nossa sociedade, né? E desequilíbrio passou a ser sinal de algo ruim. Como eu falei, e na religião o desequilíbrio é o mal, né? É o diabo, é aquele que contesta, é aquele que reage, é aquele que rompe, é aquele que divide. É uma coisa ruim dentro do aspecto religioso. E Deus é o quê? É o que não muda. É a tradição. É a coisa estática, parada. A gente sabe muito bem o que é água parada, né? Se você tiver uma lagoa, né, aquela lagoa estática, parada, não produz nada. É simplesmente água parada que apodrece. Um pântano, sei lá o quê. Agora, se você tem uma lagoa e você pega e direciona, canaliza essa água, você produz um movimento, né? Coloca ali um desnível e a água escorre, e aí você faz essa água passar por uma roda. Isso vai produzir eletricidade. A água em movimento, fluxo, girando uma roda, vai poder, através dessa espécie de turbina, produzir eletricidade, que é exatamente o que acontece nas nossas usinas termoelétricas. São grandes fluxos de água dos rios que passam através
de turbinas, né? Fazem girar turbinas. Então é uma força mecânica das águas que se converte em energia elétrica. E aí, né, é desequilíbrio. Na própria eletricidade tem a diferença de potencial, o desequilíbrio para produzir eletricidade. Se uma coisa estiver equilibrada, não produz nada, gente. As forças se anulam. Você vê o próprio batimento cardíaco. Você vê a sua pressão arterial. É desequilibrada. Você sabia disso? Se você tiver equilíbrio na sua pressão arterial, você morre, porra. Você vai ter uma parada cardíaca. Por quê? Porque o coração, ele trabalha com dois movimentos básicos, né? Sístole, contração, e diástole, quando o coração relaxa. Então é contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Sístole e diástole. A sístole sempre tem que ser mais forte, porque é um movimento positivo, né? Um movimento que exige grande quantidade de energia. Sístole. Na pressão arterial, o normal é 12, a ciência diz, né? E a diástole? A pressão diastólica é 8. Então não é 12 por 12. Entende? É uma maior e outra menor. É um desequilíbrio. Se você não tiver desequilíbrio na sua pressão arterial, você morre. Se as pressões se igualarem, né? Ou seja, elas se anulam, o coração para. Então você tem que ter uma diferença entre sístole e diástole. Pressão sistólica e diastólica. Senão dá merda. Então a vida em si é desequilíbrio. Para você produzir energia, você precisa de desequilíbrio. Você precisa de elementos que se contraponham. Eu vou falar aqui, né, entre basicamente, do ponto de vista psicológico, filosófico, eu vou falar o que ninguém fala, né? Que para você conseguir alguma coisa na sua vida, você tem que estar em desequilíbrio. Psicológico, inclusive. O que é o desequilíbrio psicológico? É você ter atividade, é você contestar, é você contrariar, é você estar fora de fase. O que é a base da ciência, a base do conhecimento científico? É a contestação. É exatamente, né, você tirar as coisas do local comum, tirar as coisas do descanso. O cientista, a mente do cientista, a mente de quem busca conhecimento, é uma mente em constante desequilíbrio. Está contestando até mesmo as suas próprias verdades. A verdade absoluta é algo que se chama de equilíbrio. É o dogma da religião que não muda, como eu falei. É um pensamento condicionado que não muda. É um preconceito que não evolui, que não muda. Então, desequilíbrio. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso, né? Que a coisa mais importante na sua vida é o desequilíbrio. Porque quando você estiver em equilíbrio, você vai estar simplesmente estagnado. O que a sociedade busca de você? O que o cristianismo quer que você seja, senão uma pessoa obediente? Sabe, quem não questiona as leis, quem não questiona os dogmas, é uma pessoa que está em equilíbrio, né? É uma pessoa obediente. É uma coisa clara de se observar, né? Uma mente ativa, consciente, é uma mente desequilibrada. Não tem jeito, nós somos desequilibrados, né? Você vê nós nihilistas, nós livres pensadores, nós racionalistas, céticos, nós misantropos, somos totalmente desequilibrados. E é exatamente o que a sociedade não quer que você seja. Porque nesse desequilíbrio de ideias, de conceitos, até de comportamento, nesse comportamento desequilibrado, nós vamos conseguir um equilíbrio que quase ninguém consegue dentro da sociedade. Todo equilíbrio é atingido através de desequilíbrio. Isso é uma dança, né, da vida. Mas uma mentira foi pregada dentro da sociedade que você tem que buscar um equilíbrio. O cara busca o quê? Ter uma família. Para ter o quê? Para ter um equilíbrio. Eu preciso sossegar, né? Eu preciso ter uma família. Eu preciso ir para a igreja para me equilibrar. Entenda-se por equilíbrio, obediência. Mente que não evolui, que não questiona. Sabe? Ciência que não questiona é dogma, é religião. A própria ciência ela evolui porque ela está em constante desequilíbrio. Olha, se Einstein não tivesse ousado questionar Newton, a gente não teria ido para lugar nenhum. Se os físicos quânticos não tivessem ousado questionar o próprio Einstein, ou seja, nada teria evoluído. Então, a ciência, ela mesmo se contradiz em muitos aspectos, ela mesmo evolui através do desequilíbrio, de questionamento de ideias. A ciência não pode ser dogmática. E, infelizmente, nós temos uma ciência dogmática hoje em dia, né? Hoje em dia você não pode questionar nada. Sabe, se você propor que o homem não foi à Lua,
Querem tacar um monte de pedra em cima de você, porque simplesmente virou uma verdade científica, né? História não é exata. O que aconteceu no passado tem sim que ser posto em escrutínio. Muitas das vezes um crime, né? Por exemplo, um suposto suicídio que aconteceu 10 anos atrás, né? Aparece uma testemunha depois de 10 anos e vai lá e dá o depoimento que aquilo ali não foi um suicídio, foi um homicídio. E aí tem que se abrir o caso novamente, tem que se exumar o corpo, tem que se fazer um monte de coisa para tentar entender se aquilo ali realmente foi um suicídio, como se disse na época, como se acreditou, né? Então esse desequilíbrio, esse questionamento do que é tido como verdade, é que faz a nossa evolução. E a religião sempre esteve aí para tentar equilibrar a sociedade, né? Todo mundo está buscando equilíbrio, né? Entenda-se por equilíbrio, controle. O que está sob controle está equilibrado, não é isso? Então, por isso que nós, né, livres pensadores racionalistas, somos totalmente desequilibrados. Existem vários aspectos do desequilíbrio, né? Não estou falando aqui em desequilíbrio mental. Muitas das vezes, o que se chama de desequilíbrio mental é exatamente o contrário, é equilíbrio mental. Porque o que eu falei, uma coisa que não muda, uma coisa onde as ideias não são questionadas, onde não existe diferença nas ideias, nos conceitos, onde não existe busca por evolução, e para buscar a evolução tem que ter desequilíbrio, a gente pode dizer que muitas das vezes a loucura é um equilíbrio. Porque na loucura o indivíduo não tem a capacidade de se auto-questionar. Então ele está em equilíbrio dentro da sua loucura. O que é um equilíbrio? É algo que não muda, gente. É algo que está em descanso, está em repouso. A mente do louco não muda. A mente do louco está em equilíbrio. Dentro da loucura dele, ele tem uma certa estabilidade. Ele não consegue sair daquilo ali. Entende? Se ele tivesse um desequilíbrio na sua loucura, ele iria se tornar são. Porque esse desequilíbrio na loucura ia fazer ele questionar a própria loucura. O que não existe dentro desse conceito de transtorno, né? O indivíduo simplesmente não tem condições de sair daquilo ali. Precisa de ajuda, e a maioria dos transtornos das doenças mentais não tem cura. Não tem cura porque estão em equilíbrio. É igual o câncer, né? Pode ter coisa mais equilibrada do que o câncer? O câncer são células que se reproduzem de forma totalmente equilibrada, né? E você não consegue controlar, porque está em equilíbrio, não muda. Elas se reproduzem de forma regular, sem variação. São células praticamente imortais, né? O princípio da imortalidade, inclusive, está nas células cancerígenas. Elas se reproduzem de uma forma perfeita e equilibrada. E aí fica difícil você combater isso aí, né? Você não tem um ponto de desequilíbrio, pô. Entende? Então, o equilíbrio na nossa sociedade é uma espécie de câncer. O dogma, a fé cega, a tradição, a própria história. Há coisas que não mudam. Tem que ser mudado, sim. Você tem que entrar em desequilíbrio. Você tem que aprender a ter uma outra visão sobre o que é o desequilíbrio, o que é ser desequilibrado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Como eu falei, né? A sociedade quer isso aqui. Vamos dar em termos de balança, né? Equilíbrio, desequilíbrio. Equilíbrio, desequilíbrio. A sociedade quer isso aqui. Então nós temos 3 aspectos, 3 tipos de personalidade dentro da nossa sociedade. 3 tipos básicos, né? Sempre o 3, né? Na música, harmonia, ritmo, melodia. Na retórica, né? Tese, antítese e síntese. Sempre tem a questão do começo, meio e fim, né? Na redação, início, desenvolvimento, conclusão. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Pai, Filho e Espírito Santo. Na eletricidade, positivo, negativo e neutro. Né? No próprio espaço, né? Comprimento, largura e altura. Dá um volume. Sempre o 3, né? O 3 está sempre presente nas nossas vidas. Como eu falei, pai, mãe, filho, Espírito Santo. Então, temos 3 tipos básicos de personalidade baseadas na questão do equilíbrio ou no desequilíbrio. Primeiro tipo de personalidade é a personalidade equilibrada. Razão e emoção. Razão equilibrado com a emoção. A razão anula a emoção e a emoção anula a razão. Então esse tipo de indivíduo é um indivíduo que está muito bem enquadrado, né? Socialmente. É um indivíduo que não
traz transtorno, não traz distúrbio. É um indivíduo que trabalha a vida inteira, constitui família, vai na igreja, concorda com tudo, é o gado, é o pensamento de massa, é essa massa em equilíbrio entre forças racionais e emocionais. Nós temos dois hemisférios cerebrais, né? Um mais racional e um mais emocional. No indivíduo comum, o gado, a massa, o indivíduo que, como eu falei, está estável, mantém a estabilidade social, concorda com tudo, aceita tudo, está em equilíbrio, né? De força, uma força anulando a outra. Então esse indivíduo ele é mais ou menos pautado por uma certa racionalidade, mas também influenciado por aspectos emocionais. Nisso ele encontra um equilíbrio. É o budista, né? Aquele cara que tudo é paz, tudo é amor, Deus é lindo e maravilhoso, a sociedade é linda, ele não prejudica ninguém, ele não quer mudar a sociedade, ele não quer mudar a si próprio também não, ele está em sintonia com a natureza, com o mundo, com Deus. Esse é o indivíduo religioso, gado. O gado que mantém o sistema, é a base da pirâmide, estão em equilíbrio, certo? Entre razão e emoção. Agora vamos partir para os outros dois tipos de personalidade que tem a ver com desequilíbrio. Quando a emoção é que domina, né? Ou seja, a razão vai lá para baixo e a emoção vai lá para cima, nós temos indivíduos problemáticos, são os criminosos, são os sociopatas, são os indivíduos que trazem muito transtorno dentro da sociedade. Por quê? Porque eles têm muito pouca racionalidade e muita emotividade. Então, muitos transtornos mentais estão nessa área, né? Transtorno borderline, personalidade borderline, autismo, pessoas com vários tipos de transtorno de personalidade, né? Esquizoides, muita emoção. Então, nessa classe também estão muitas pessoas que são submissas dentro da sociedade, que são dependentes emocionalmente de outras pessoas, que são dependentes de sistemas, de religião. Aqui existe o submisso, aqui existe o indivíduo transtornado, emocional, está sempre sendo teleguiado pelas emoções. Então, como eu falei, né, recapitulando, nós temos o indivíduo que está em fase, né, que não dá problema, que não dá trabalho, ele equilibra seu aspecto racional com seu aspecto emocional, é um bichinho adestrado dentro da sociedade, esse não dá problema. Nós temos um indivíduo muito emocional, né, que a razão vai lá para baixo, esse indivíduo aqui é muito problemático. Como eu falei, nessa classe estão criminosos, estão pessoas com distúrbios, muitos loucos, muitas pessoas cracudos, pessoas guiadas por emoção, que não conseguem reger suas vidas com racionalidade, porque a emoção está lá em cima. Existe o último aspecto de personalidade em desequilíbrio, que é exatamente os racionais, que colocam a emoção lá embaixo, né? Não anulam a emoção, colocam a emoção no seu devido lugar, lá embaixo. Essas pessoas, esse terceiro grupo de desequilibrados, né? É exatamente a nossa classe, de nihilistas, de racionalistas, de misantropos, gente que pauta sua vida pela racionalidade. Esses são muito poucos. Sabe, são indivíduos que você vê a racionalidade dominar as suas vidas. Então, existe uma certa dose de emoção muito pequena, mínima, só para você manter a empatia, só para você não se transformar num robô. Mas existe a preponderância da racionalidade sobre a emotividade. Então, nós temos esses três grupos, né? Para você conseguir ter uma vida equilibrada, né? Não uma mente equilibrada, mas uma vida equilibrada, viver da forma que você quer, com tranquilidade, que isso é importante a gente atingir também. Esse equilíbrio, como, por exemplo, tem as pessoas que vivem sozinhas, que são os misantropos, que são as pessoas que se abstêm de relacionamento, de casamento, de filho, de toda essa loucura de parente. Você consegue uma estabilidade na sua vida. Que as pessoas desequilibradas do ponto de vista da racionalidade buscam esse equilíbrio na vida, não um equilíbrio na mente. A mente tem que estar sempre nesse desequilíbrio. Racionalidade preponderando sobre a emotividade. Se você baixar a sua racionalidade e a emotividade preponderar, você não vai conseguir ser misantropo, não vai conseguir ser racionalista, não vai conseguir ser um desequilibrado positivo. Podemos dizer que pode existir esse termo, né? Desequilíbrio positivo e desequilíbrio negativo. E o equilíbrio é simplesmente a não ação. O equilíbrio é a obediência. O equilíbrio é
a harmonia, está em fase com a Matrix. Isso é você estar em equilíbrio. Isso de forma alguma é desejado. Isso é para o gado. Agora, existe um aspecto negativo do desequilíbrio, que é quando a emoção domina, é preponderante, e aí o indivíduo pode chegar numa loucura, pode chegar numa violência, pode... Né? As cadeias estão cheias de pessoas desequilibradas, negativamente desequilibradas, pontuadas pela emoção. E o terceiro grupo, como eu falei, né? Que é o desequilíbrio positivo, que são poucas pessoas que conseguem ter, que é o domínio e a preponderância da razão sobre a emoção. Controle das emoções, minimizando essas emoções e superando essas emoções através da racionalidade. E aí você se torna algo que pouco se vê na sociedade, que é alguém extremamente racional, que tem um aspecto muito pequeno de emoção, muito controlado de emoção. Então nós temos uma balança que pende, né? Sempre o aspecto, né? A emoção lá embaixo, a razão lá em cima. É isso que você tem que buscar na tua vida. É isso que nós buscamos, é isso que nós tentamos atingir e que ninguém fala, que as pessoas dizem que é negativo. Uma pessoa muito racional. A sociedade não quer, né? A sociedade gosta de pessoas bem emocionais também. Essas pessoas que trazem caos para a sociedade, bandidos. Tudo isso gera muito dinheiro, muito lucro. Pessoas extremamente emocionais também são muito consumistas, são muito dependentes dos sistemas, né? Quando a emoção prepondera, você vai seguir todo o sistema do mundo, né? De idolatria, vários aspectos aí são regidos pela emoção. Quando você é muito racional, você se coloca numa posição superior de controle sobre a sua vida, de estabilidade, uma estabilidade que poucas pessoas conseguem na vida através desse desequilíbrio entre emoção e razão, onde a razão prepondera, onde a razão determina e domina o seu comportamento. E aí, né, e como eu falei, existe esse indivíduo do meio, que é a massa, o gado, né, que simplesmente está em equilíbrio com o sistema. Nós somos seres desequilibrados, nós racionalistas, nós céticos, nihilistas, somos desequilibrados em essência. E não se esqueça do que eu falei, né? Que o louco é aquele que está em equilíbrio. Quase sempre a loucura tem a ver com equilíbrio, algo que não muda, algo que não se autoquestiona, algo que está em descanso, está em repouso. Uma mente em repouso é uma mente doente. Mente é atividade. Mente é, acima de tudo, consciência, é a ação desequilibrada da razão sobre a emoção. A emoção lá embaixo, a razão lá em cima. Isso é mente desequilibrada positivamente. Mente desequilibrada negativamente é a emoção preponderando sobre a razão. E a mente em equilíbrio, que é o que a sociedade quer, né? As pessoas em equilíbrio, é quem está totalmente em harmonia com esse sistema aqui. Comprando, vendendo, aceitando, obedecendo, seguindo. Isso é a mente equilibrada. É um equilíbrio que de forma alguma nós devemos buscar. Nós sempre temos que buscar o desequilíbrio mental. Porque por isso que a sociedade nos vê como loucos, né? A sociedade insana que busca esse suposto equilíbrio, né? Onde as forças racionais e emocionais se anulam. Essa sociedade nos chama de loucos, porque nos chama de desequilibrados, porque nós somos mesmo. Somos desequilibrados mesmo. Nosso desequilíbrio é positivo. A balança, a razão, né? A balança está totalmente em desequilíbrio. O peso maior dessa balança é a racionalidade. A racionalidade está lá em cima, né? E a emotividade está aqui embaixo. Numa balança, no caso, seria o contrário, né? Numa balança seria o peso maior da racionalidade, né? Agindo, né? Mas nessa visão entre alto e baixo, racionalidade lá no alto e emotividade aqui embaixo, é o que nós propomos aqui e é o que traz, a única coisa que vai conseguir trazer para a sua vida um equilíbrio dentro, né, do seu espaço físico. Vai trazer uma estabilidade para a sua vida, vai trazer um equilíbrio na sua vida, através do desequilíbrio na sua mente. Entende? Então é muito interessante esse aspecto, né? E eu, para finalizar aqui, e para encerrar, né? Para encerrar, já que nós somos um canal nihilista, vou deixar aqui uma frase de Nietzsche. Nietzsche tem uma frase que diz, né? É preciso ter o caos dentro de si
para dar a luz a uma estrela dançante. Então, é preciso ter o caos, ter o desequilíbrio dentro de si para poder questionar, para poder dar à luz a estrela dançante, dar à luz a consciência, dar à luz a iluminação, dar à luz a autopercepção da realidade. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e nunca me canso de pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos dê essa ajuda para que nós possamos propagar esse conhecimento a um número maior de pessoas. Então, fui!